Fala galera, aqui é o Cachorrão Dev, podem me chamar de Edu. Bom, nas últimas aulas a gente aprendeu o que são variáveis no Java, certo? A realizar operações com elas. E nessa aula a gente vai aprender sobre estrutura condicional. Recapitulando, né? Eu vou criar uma variável aqui do tipo inteiro, chamada idade do Júnior, certo? E o Júnior tem 15 anos. Falando um pouco, galera, sobre a estrutura de como que se cria uma variável, lembre-se que uma variável, por convenção, deve ser criada sempre com a primeira letra minúscula, certo? E sempre quando for estender para outras palavras, as próximas palavras devem começar como maiúsculo. É um padrão chamado camel case. Camel case. Se você ver bem, ó, o camel ele começa com o C minúsculo e a próxima palavra que se estende a ela começa com maiúsculo. Se eu fosse colocar Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Velho. Essa é a estrutura de uma variável, certo, galera? Também pode ser iniciada com coisas como underline, certo? Então, não pode ser iniciada com número, mas pode ser iniciada com underline. Se você quiser colocar número, tem que ser depois de ter colocado ou um underline ou uma letra. Então, idade do Júnior 2, idade de 999. Dá pra fazer, mas se você colocar um número antes, ó, vai dar erro, certo? Condicional. O que é uma estrutura condicional? É uma condição, certo? Aqui em Java nós temos duas palavras. Na verdade, essas palavras elas não são do Java, tá? Elas são do quesito de programação. Outras linguagens também usam a mesma estrutura de condição. Então, a condição que você vai ver aqui agora é a mesma que você se encontra na lógica, nos algoritmos de programação, que é o se e o se não. Em inglês é if e else. Beleza? Vamos começar aqui falando do if. O if ele é uma estrutura que ele pede uma condição para que ele execute um bloco de código. Como assim? Eu vou usar a minha variável idade do Júnior aqui em cima. If, se idade do Júnior for igual a 15, ele executa o bloco de código. Veja que o igual, eu utilizo dois símbolos de igual juntos, certo? Eu não utilizo apenas um. Lembrando que quando a gente utiliza um símbolo de igual no Java, é o símbolo de atribuição, que é atribuir um valor a alguma coisa, nesse caso, a uma variável. A variabilidade do Júnior está sendo atribuída pelo valor 15. Eu estou adicionando 15 dentro da idade do Júnior, certo? Quando a gente quer comparar, quando a gente quer uma condição em Java, a gente utiliza igual a igual. Beleza? Então, vamos lá. Idade do Júnior é igual a 15? Se for, ele vai executar o que está dentro do bloco do if. Isso é uma condição. Ou seja, se idade do Júnior for igual ao 15, então entrou na condicional. Vamos testar? Olá. Como a idade do Júnior é 15, ele entrou, certo? Vamos mudar a idade do Júnior aqui para 16. Olha lá, ó, não imprimiu nada, certo? Beleza. Agora vamos aprender um pouco mais aqui como a gente pode usar o se para uma situação um pouco mais real, certo? Deixa eu apagar aqui de novo. Vamos começar de novo. Beleza. Vamos lá, criar nossa variável aqui, idade, igual a 18.
E vamos ter aqui uma condicional que é o seguinte: idade for maior do que 18, maior ou igual a 18, então ele vai executar o que está dentro do código. Como assim, Edu? Bom, eu vou executar a seguinte frase: maior de idade. Olha lá. Se a idade for maior ou igual a 18, essa pessoa é maior de idade, certo? Se não, ela é menor de idade. O que está acontecendo aqui? Numa estrutura condicional, eu consigo utilizar outros símbolos além da comparação de igual. Ou seja, se um número é igual a outro. Eu consigo utilizar símbolos como maior, menor e menor igual. Maior igual e menor igual, desculpa. Ou seja, eu consigo fazer comparações como idade é maior do que 18, ou, substituindo aqui, né? Idade é menor que 18, idade é maior, menor ou igual a 18, ou maior ou igual a 18. E a de igual, como eu já mostrei, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Se a idade for maior ou igual a 18, eu vou imprimir esse bloco de código aqui do C, né, da nossa estrutura condicional, maior de idade, certo? Caso não seja, ou seja, caso ele não entre nesse bloco de código, o que ele faz? Ele entra nesse outro bloco de código, que é o se não. Se a idade for maior ou igual a 18, acontece isso. Se não, acontece isso aqui. Então, o se não, ele inverte a lógica de cima. Se a lógica de cima não acontecer, a de baixo vai acontecer. Esse é a estrutura condicional padrão do if else. É a gente conseguir montar uma estrutura onde, caso aconteça alguma coisa, ou seja, caso uma condição seja cumprida, vai executar um certo bloco de código. Nesse caso aqui é imprimir maior idade. Se não, menor de idade, certo? Vamos executar e testar. A nossa idade é 18, né? Então maior de idade. Vamos mudar aqui para 25. Vamos ver o que vai imprimir. Maior de idade. Por quê? Porque ele é maior ou igual a 18. Ou seja, 18 para cima vai imprimir maior de idade. E se for 15? Menor de idade. Por quê? Porque ele vai verificar se idade é maior ou igual a 18? Não. Então eu executo o bloco de código do else. Se eu não tivesse esse bloco de código aqui, ele não ia imprimir nada, certo? Porque ele não iria entrar dentro do bloco de código do if. Agora, com o else, a gente consegue fazer uma segunda lógica. Caso aquilo não aconteça, a gente tem uma outra coisa para fazer aqui, certo? Que é o nosso bloco de else. Bom, dentro da estrutura condicional, a gente também consegue fazer condições para o else. Por exemplo, else if. Ou seja, eu adiciono um if depois do else. E coloco idade é maior que 10. E aí um outro else aqui e aqui. Aí eu vou mudar um pouco a lógica aqui. Eu vou tirar o 18, né? E vou colocar 20. Eu vou tirar esse 10. Não, vou deixar o 10. Não, deixar o 12. Um 12 aqui. E aí um else aqui. Tá, Edu, me explique o que você fez aí. Seguinte, galera. Eu vou mudar a lógica aqui do maior de idade. E vou fazer o seguinte. Adulto. Adolescente. E criança. Beleza? Bom, o que vai estar acontecendo aqui então? Ele vai verificar se a minha idade primeiro, né? Se a idade é maior ou igual a 20. Nesse caso não é 15, certo? Se for maior ou igual a 20, ele vai imprimir adulto e acabou. Se não, ele vai verificar se a idade é maior que 18. Se for, ele imprime adolescente. Se não for nem maior que 20 e nem maior que 12,
ele cai no outro bloco aqui, que é o else, que é o bloco final. Ou seja, ele vai imprimir que é uma criança, ele não é nem adulto e nem adolescente, então ele é uma criança. Vamos testar? Vou começar testando o primeiro bloco aqui, ó. 25. 25 é maior do que 20. Então ele vai ter que imprimir o primeiro bloco aqui, adulto. Adulto. Ah, Edu, se ele executa o primeiro bloco, ele ignora os outros? Sim. Lembre-se que a estrutura de else, ela é uma inversão. Ou seja, caso aconteça o de cima, ele não acontece o de baixo. E assim vai. Olha só. Agora no lugar de 25, eu vou colocar 15. Ou seja, ele não vai entrar no primeiro if, porque ele é menor do que 20. Ele vai entrar no segundo bloco, que é aqui, ó, maior do que 12. Certo? E vai ignorar os posteriores. Adolescente. Entrou no segundo bloco, no bloco do else if. Vamos agora para o terceiro bloco. Uma criança, ou seja, ele não é maior que 20 e nem maior que 12. Ele tem, deixa eu ver, 5 anos. Criança, certo? Então, galera, essa é a estrutura condicional em Java. Mais para frente, nós podemos ver outras técnicas para aplicar de forma mais fácil algumas situações, mas vai ficar para outra aula, certo? Bom, espero que tenha gostado da aula de condições em Java. Tentei ser o mais sucinto possível aqui. E vamos para a próxima. Se você gostou aí, dá o seu like, né? Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e tamo junto.